Deus abençoe você. Hoje nós estamos aqui no último vídeo, desta série aí de estudo que nós estamos fazendo de Marcos 11:23, onde Jesus falou se nós tivéssemos ali fé, uma atitude aí de fé e dirigíssemos a uma montanha, um monte, e ordenasse que ele erguesse e lançasse no mar, assim faria, se não duvidássemos no nosso coração. Muito bem. Falamos da montanha que deve ser escalada, da montanha que deve ser conquistada e agora finalizando a montanha que deve ser removida. Esta aqui. Ou seja, qual é a montanha que deve ser removida? Obviamente que tudo aquilo que traz sofrimento para você. A doença, a miséria, que é uma montanha que deve ser removida. Ou seja, nessa aí você não vai escalar, você não vai, com certeza não vai querer conquistar. Essa é para ser removida. E o nome de Jesus é a ferramenta para remover essa montanha. Mas tem que usar o nome dele, não é o nome da Maria, ou da Virgem Maria, do João, ou do São Pedro, ou do São não sei o quê, do Júlio. Não. É no nome de Jesus, é a ferramenta que remove qualquer montanha. Uma vez que você aprende isso e se dirige à doença, ao mal que está no seu caminho e ordena em nome de Jesus que ele se remova, ele tem que se remover. O inferno tem que se remover do seu caminho, porque você, primeiro, é filho de Deus, filho amado de Deus. E segundo, você foi nomeado, sabe o que é isso? Ele te deu autoridade, filho. Você tem o poder do nome de Jesus e por isso você tem autoridade para mandar os demônios se removerem. Saiam do meu caminho, eles têm que sair. Agora, uma coisa importante a ser observada aqui é que ele fala assim, mas aquele que crê, lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, é isso que muitos perdem nessas palavras aqui, naquilo que diz, assim será feito. Muito bem, eu já vi muitas pessoas falarem coisas do tipo, suas palavras têm poder. Suas palavras têm poder. E como eu digo, não se sinta envergonhado. Talvez você fale, meu Deus, eu acreditava nisso até esse momento. Não há demérito algum reconhecer que nós erramos. Pelo contrário, a humildade nos leva à honra. E eu já errei muito e erro até hoje, cometo erros. E um deles foi esse. Eu, por muito tempo da minha vida, também acreditava que a palavra tem poder. Eu ouvia pregadores falando esse absurdo. Porque a sua palavra tem poder. Você, não é a fé que remove montanha, a palavra é a sua palavra. Você que tem que dizer, não é. Realmente, você precisa entender o seguinte. Fé sem obras é morta. Isso é fato. Então, fé sozinha não remove montanha. Eu tenho fé. Mas se eu não falar, a montanha não é removida. Mas não é a minha palavra que tem poder. Fé e obra tem poder. Ok? Fé sem obra é morta. Fé com obra é viva. Ou seja, fé com confissão de fé, oração da fé, declaração da fé. Então, ela é viva. Funciona. A montanha tem que ser removida. Ou seja, o que muitas pessoas não entendem é que não são as suas palavras que têm poder. Não, esquece isso. Não são as suas. Suas palavras não têm poder para nada. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Imagina se tivesse. Porque quantas vezes na hora da raiva tu fala, tomar que essa fulano vai pro quinto dos infernos. Imagina se a sua palavra tivesse poder. Essa pessoa estava onde agora? No quinto dos infernos. Você nem sei se tem o quinto, o sexto, você não quer nem saber. Mas imagine se sua palavra tivesse poder. Na hora da raiva, quantas vezes tomara que morra essa praga? Suas palavras, se elas tivessem poder, ela teria morrido. Porque uma palavra que tem poder, ela funciona. Ela se materializa. Compreende isso? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas porque se Deus falou e tal, não sei o quê, que ele é o verbo, ele é não sei o quê, e Deus falou, haja luz, houve luz. Pois é, Deus falou, você falou certo agora. Deus falou, haja luz. Então qual é a palavra que tem poder? A palavra de Deus. Quem falou? Deus. Deus falou, haja luz e houve luz.
Ele falou. Então a palavra de Deus tem poder. Essa tem poder. Então, se você tiver fé e tiver a palavra de Deus nos seus lábios e fizer a oração da fé, então a montanha será removida. Porque a palavra de Deus é que tem poder. Amém? Ela que tem poder. O homem não tem nenhum tipo de poder se não for de Deus. Então, se você ouviu em algum lugar alguém falando para você, olha, cuidado com suas palavras têm poder. Não acredite, não fique apavorado com isso. Ai, meu Deus, eu falei tanta coisa para minha filha, para o meu filho, meu Deus do céu e tal. Então, por que, pastor, que tem coisas que acontecem, por exemplo, que a mãe foi lá, praguejou a filha e a filha se tornou aquilo? Não é as suas palavras. Na verdade, o diabo, que também ouviu suas palavras, aproveitou aquela oportunidade e alimentou aquelas palavras na mente daquela filha, que fez com que ela, então, acreditasse naquilo e resolvesse viver aquilo ali. Uma decisão dela. Uma decisão dela. Entende isso? Agora imagina uma pessoa olhar para mim e falar, seu casamento vai acabar. Coitado, quem disse? Você está dizendo? Dá até dó. A palavra de Deus diz que o que ele une, o homem não separa. É o que eu creio. Então, ao invés de ficar falando a palavra do homem, eu vou falar o que a palavra de Deus diz. Porque esta palavra aqui tem o poder miraculoso de criar situações ao nosso redor. Não as nossas, mas a palavra de Deus. Tem o poder miraculoso de criar milagres, coisas extraordinárias ao nosso redor. Então fale, tenha nos seus lábios a palavra de Deus. Por isso que é necessário meditar noite e dia. Quando você vai orar, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está comigo, eu tenho enfrentado um problema, uma luta, mas, olha, Senhor, eu sei que podem cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor vai me guardar, o Senhor vai me livrar. Olha só, todo o mal que está tentando me derrubar nessa empresa, o mal que também quer que eu caia com os outros, não vai me derrubar. Que seja removido esse mal do meu caminho, em nome de Jesus. Agora sim. Você orou com fé, com a palavra de Deus nos seus lábios e com certeza essa montanha, esse mal vai ser removido. Agora, se você orar só com suas palavras, são apenas palavras vazias e nada mais. Tá bom? Então, por isso que muitas pessoas, elas não entendem. Por que eu dei o livreto, por exemplo? O livreto tem o versículo e abaixo eu coloco a confissão de fé do versículo, não minhas palavras. Claro, uso as minhas palavras, que é a minha confissão, mas embasando-as no versículo, ou seja, a palavra de Deus. O que é vãs repetições? Vãs repetições é você pegar aquelas orações feitas e ficar repetindo elas. Ou ficar repetindo palavra, oração dos outros. Não adianta nada. Isso é vã repetição, isso não tem poder nenhum nisso. Não há poder nisso. Palavra, a oração poderosa é a oração de confissão de fé da palavra. Eu confesso que eu creio. A Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei. Então eu falo aquilo que eu creio. Então, as palavras de Deus é a que tem poder. Use-as com toda a sua fé. Tenha a palavra no seu... Por isso que é interessante, né? Deus falou para Josué que não aparte da sua boca o livro da lei. Nela medita a noite e dia. Ou seja, não aparta da sua boca a minha palavra. Porque ela que tem poder. Não deixe apartar dos seus lábios a palavra de Deus. De jeito nenhum. Porque ela tem poder e nela, você orando com fé, a doença, o câncer, o mal tem que ser removido. Por exemplo, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha agora entrar em ação no meu corpo, que seja removido esse câncer no útero, esse câncer de próstata, esse câncer na pele, essa AIDS, essa doença, esse mioma, seja removido, porque a sua palavra diz que o Senhor verdadeiramente levou sobre si as minhas dores, minhas enfermidades. O Senhor, meu Pai, foi castigado para que eu hoje tivesse saúde. Então eu creio, Senhor. Então eu não aceito essa doença, que seja removida agora esse câncer, porque verdadeiramente o Senhor já levou o câncer sobre o Senhor. Amém. Pronto? Essa é a oração com fé. Com certeza o mal tem que ser removido. Amém?
Que Deus abençoe muito a sua vida. Tenho certeza que você entendeu a palavra de hoje, que essa pequena série aí de 3 vídeos sobre as 3 montanhas, tenho certeza que ajudou bastante você a desenvolver a sua vida espiritual e a sua vida na presença de Deus, tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero convidar você a acessar o meu site. O site é muito bonito, você vai sentir muita vontade. Lá tem cursos, lá tem vários e-books também que você pode baixar, minhas mensagens, estudar. Tem muita coisa boa lá no meu site. É no vivagraça.com. Entra lá, acessa, navegue um pouquinho, conheça o nosso site e eu tenho certeza que você será muito abençoado. Adquira um dos meus livros, eu mando aí na sua casa. Você quer crescer na graça de Deus? Quanto tempo você já está aqui comigo no canal? Compre um livro físico meu, ou uma caminhada em direção ao real de Deus, ou outro que é o Extraordinária Graça. Compre, eu vou mandar no seu endereço. Tenho certeza que esse livro vai causar uma metanoia, uma mudança de mente em você, tá bom? Eu tenho certeza que a graça será ativada na sua vida ao momento que você estiver lendo esses meus livros com revelação da graça de Deus, certo? Que Deus vos abençoe, fiquem todos na maravilhosa graça de Deus. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.